Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton e venho aqui trazer mais uma dica de Excel para vocês. Nessa dica eu vou mostrar como utilizar a função PROC-X, né, que é uma função nova que nós temos aí no Excel, né, a partir da versão do Office 365, né, que é uma função aprimorada do PROC-V e PROC-H, ok? Então eu vou mostrar para vocês, vou apresentar e mostrar aí a aplicação dessa função do PROC-X, né, ou XLOOKUP para quem trabalha com Excel em inglês, ok? Mas antes de a gente iniciar, pedir por gentileza, se inscrevam em nosso canal se ainda não forem inscritos, ativem as notificações, né, para vocês saberem quando tem vídeo novo aqui no canal, compartilhem, curtam o nosso vídeo, né, deixem os comentários de vocês, nos ajudem a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis e assim podermos estar criando novos vídeos, ok? Conto com a colaboração de vocês. Vamos lá à nossa aula. Então a função PROC-X é uma função, né, que foi aprimorada, criada dentro do Excel para resolver alguns problemas de limitações do PROC-V. Então para quem utiliza o PROC-V, né, sabe que o PROC-V ele faz a procura na vertical, né? O PROC-H faz a procura na horizontal. Quais são as limitações que nós temos nessas duas funções, do PROC-V e o PROC-H? O PROC-V, ele procura um valor sempre pela primeira coluna da matriz que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu quisesse localizar aqui o meu produto, o nome do produto, a partir do código que eu digitei, que é o 1005, com o PROC-V eu não conseguiria fazer isso com essa tabela. Por quê? O nome do produto é a primeira coluna e o código é a segunda. Então o meu PROC-V ele não vai buscar. Porque quando eu fizer a minha fórmula igual PROC-V, valor procurado, eu quero procurar o código, ponto e vírgula, matriz tabela. Na hora que eu selecionar a minha tabela inteira, eu vou ter problemas. Por quê? O PROC-V não procura pela coluna do meio, ele vai procurar o código 1005 na primeira coluna. E na primeira coluna eu não tenho o código, então ele dá erro, ok? Então essa é uma limitação que a gente tem dentro do PROC-V. Já com a função nova, o PROC-X, eu não tenho essas limitações, né? Porque eu posso mandar ele procurar a informação em uma coluna e retornar o valor de outra, né? Então como é que nós vamos utilizar ela aqui? Então eu vou colocar aqui, igual PROC-X, aí vocês observem, né? Verifiquem no computador de vocês se essa função já está liberada. Mais uma vez, essa função ela foi liberada para o Office 365, a versão de assinante, para quem tem o aplicativo atualizado, ok? Então façam um teste, verifiquem aí se essa função ela está liberada para vocês. Então eu faço igual PROC-X, abro parênteses. Pesquisa valor. Essa pesquisa valor é o valor que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar o valor 1005. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Aonde que ele tem que procurar esse 1005? Ah, eu quero que ele procure o 1005 na coluna de códigos da minha tabela. Então eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar toda a coluna de código, ó. Então eu vou selecionar aqui toda a minha coluna de código. Peguei ele então do B4 até o B22. Se eu quisesse pegar a coluna inteira, eu poderia clicar lá no B. Aí ele pegaria tudo até o fim. Eu vou deixar dessa maneira que está aqui. Ponto e vírgula. Aí ele pede agora aqui para mim, ó, a matriz de retorno. A matriz de retorno é o seguinte. Ele vai pegar o código que eu digitei, que é o H5. Vai procurar ali na coluna de códigos. E quando ele achar, eu quero que ele traga o quê? Ele traga o nome correspondente. Então aqui, ó, eu venho e mostro para ele que eu quero que ele traga o nome que estiver correspondente na coluna de nomes, tá? É aqui que tem a diferença do PROC-V para o PROC-X. O PROC-X, ele procura a informação em uma coluna e eu seleciono a outra. Diferente do PROC-V, que ele procura a informação na tabela, aí na primeira coluna e retorna as demais. Que lá no PROC-V eu precisava dizer se eu queria a informação da coluna 2, 3, 4, 5. Eu precisava colocar o número índice da coluna. Aqui não, eu seleciono a coluna que tem a informação que eu quero que ele traga, né? Ó, vou deixar assim por enquanto. Vou fechar o parênteses e Enter. Ó lá, pronto, ó. Então o meu código 1005, ele diz que é o sabonete. Então se eu vier aqui, ó, 1005 sabonete. Se eu trocar aqui o meu código, ó,
1002. Eu dou um Enter, macarrão. 1003, olha lá. E um padrão, essa função procx, o padrão dela é procurar sempre o valor exato, tá? Então esse é o padrão da função procx se eu não informar os demais itens. Se eu colocar um código que não existe, olha lá. Opa, deixa eu pôr um aqui que não tem. 1050. Olha lá, ele dá o ND, aquele erro de não disponível, né? Então isso ele traz pra gente da mesma forma que o procv, porque ele não encontrou esse código que eu solicitei. Se eu estivesse trabalhando aqui com o procv, eu teria que utilizar uma outra função para corrigir esse erro, que era a função cerro. Então a gente usa a função cerro para corrigir cerro da minha fórmula, ponto e vírgula, que eu quero que ele mostre. Mas uma coisa assim que a gente tem no procx, que é um diferencial, é que essa função, como eu disse, ela é aprimorada. Então aqui dentro, ó, vou voltar, cliquei duas vezes, vou clicar duas vezes aqui na minha célula para abrir a fórmula. Vou apagar o parênteses. E aí eu peguei a matriz de retorno. Ponto e vírgula, ele tem aqui um argumento chamado, ó, se não encontrada. Então, se não for encontrada a informação que eu quero, o que eu quero que ele me mostre? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, escrito não cadastrado. Por exemplo, ó, posso colocar que o produto não é cadastrado. Então, ele vai procurar o meu código na coluna de códigos e vai retornar o nome do produto que esteja na coluna de produto correspondente. E se ele não encontrar nada, ele vai escrever não cadastrado. Então observe que o procx, ele tem já, digamos assim, uma função cerro dentro dele. Fecho o meu parênteses e Enter. Olha lá, não cadastrado. Então vejam que se ele não encontra, ele escreve a frase ao invés do ND. Né? Se eu pôr aqui 1010, olha lá, ele achou. 1008, encontra. 100, não cadastrado, olha lá. Então ele já está fazendo essa busca pra gente, né? Então vejam que a gente tem aí essa opção que a gente fala que seria uma opção aprimorada, tá? Aí eu faria aqui basicamente a mesma coisa para os demais. Eu posso vir aqui e fazer igual procx, né? Ó, vou fazer um procx, valor procurado. Aí aqui eu poderia procurar pelo pesquisa valor, eu poderia procurar pelo código, pelo nome do produto. Eu tenho essa liberdade agora. Então eu posso pegar aqui, ó, pelo código. Vou pegar o código, ponto e vírgula, pesquisa matriz, aonde que ele vai pesquisar? Na coluna de códigos, ponto e vírgula, matriz de retorno. O que ele tem que me retornar? Ele tem que retornar agora a seção. Então eu seleciono as seções, ponto e vírgula. Se ele não encontrar, o que eu quero que apareça? Por exemplo, como eu já coloquei o não cadastrado no nome do produto, a seção pode ficar em branca. Então eu coloco duas aspas e fecho. Eu abro e fecho aspas para que ele fique vazio. Dou um Enter e pronto, olha lá, higiene. Se eu trocar o código, 1002, olha lá, mercearia. E se eu colocar um código que não existe, ele escreve produto não cadastrado e a seção fica em branco, porque foi o que nós definimos, ok? Então deixa eu fazer o último aqui, que é o preço, né? Então igual procx, pesquisa de valor, o que eu vou pesquisar? Então, por exemplo, eu vou pesquisar pelo código, opa, perdão, ó, eu errei, desculpem. Pesquisa de valor, eu vou pesquisar o código, nesse caso aqui, ponto e vírgula. Pesquisa matriz, onde eu vou pesquisar na coluna de códigos, ponto e vírgula. Matriz de retorno, eu quero que ele retorne o preço do produto, então o preço, ponto e vírgula. Se não encontrado, o que eu quero que apareça? Nesse caso eu posso colocar as duas aspas para ficarem vazios, né? Se não tiver, e Enter. Olha lá. Ele já trouxe o preço do meu produto, 1010, que é 4,59. Ó, 4,59. Vem, se eu trocar o código, 1002, ó lá, ele troca, né? 1015, ó lá, ele troca tudo, né? Se eu colocar um que não existe, os outros dois ficam em branco, ok? Então essa é uma das aplicações do nosso procx. Agora eu vou vir aqui na planilha 2, e aí nós vamos fazer
também uma procura. Observe que eu tenho aqui do lado, ó, é a mesma tabela, só que agora eu tenho uma coluna de desconto. Eu quero saber quantos por cento de desconto eu vou aplicar sobre cada item. Esses descontos, se vocês observarem aqui ao lado, ó, nessa tabelinha do lado, cada seção, né? Cada seção da mercadoria possui um desconto diferenciado. Então, mercearia é 1%, 1,5% para laticínios, 2% para higiene, 2,5% para hortifrutis, 3% para carne, 4% de desconto para produtos de limpeza. Então, como é que eu vou fazer essa procura? Eu vou vir aqui no desconto, a gente poderia fazer uma função C, só que aí seria uma função C enorme, né? Se a seção for igual a mercearia, ponto e vírgula 1%. Se a seção for igual a laticínios, ponto e vírgula 1,5%. Então seria uma função C grande. O PROC-V, eu até poderia usar aqui o PROC-V, só que eu teria que inverter as colunas. Ou seja, a coluna de seção teria que ser a primeira e a alíquota a segunda para ele fazer a procura na tabela, né? Nesse caso, a gente vai usar o PROC-X. Então, eu vou fazer igual PROC-X. Pesquisa valor. Eu quero pesquisar o quê? Essa seção, né? A seção desse primeiro produto. Ponto e vírgula. Aí ele fala pesquisa matriz. Ele vai procurar essa seção aonde? Aqui nas seções, ó. Então, eu vou procurar ele nas seções. Ponto e vírgula. Matriz de retorno. O que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne a alíquota, os percentuais de descontos de cada seção correspondente. Ponto e vírgula. Aí ele pede, se não encontrado. Se não encontrado, eu posso pedir para ele me mostrar 0. Que aí ele vai mostrar 0, né? Que é aqui, ó. Se não for encontrado, ele mostra 0. Aí eu vou aproveitar e vou explicar os outros dois argumentos que a gente tem no final. Então, ponto e vírgula. E aí ele pergunta se eu quero achar a correspondência exata, se eu vou procurar exatamente aquele nome, exatamente aquele código. Lembrando que se eu não colocar nada, o PROC-X ele já faz a procura exata, tá? Eu tenho o -1, que ele faz a pesquisa, né, correspondente, exata, ou aproximada para menos. Que é o que o PROC-V também faz. Quando a gente põe o tipo lá, o tipo de procurar intervalo, o tipo verdadeiro. Ele procura aproximado para menos. Se não existe, ele pega o mais próximo para menos. O 1, que seria o aproximado para mais, que se ele não encontrar, ele pega o valor seguinte. E o 2, que é o correspondência de caractere coringa, que seria para ele achar um caractere específico, tá? Nesse caso, como eu estou procurando por nome, eu vou pôr o 0, né? Aqui, ó, correspondência exata, para ele procurar exatamente o que eu quero. Aí, ponto e vírgula. E aí ele tem uma opção agora, que é o modo de pesquisa. Isso a gente não tem no PROC-V. Esse modo de pesquisa, ele permite que a gente escolha a ordem de pesquisa. No caso do PROC-V, por exemplo, ele vai procurar sempre de cima para baixo, né? No PROC-X, ele permite que eu procure do primeiro ao último, do último ao primeiro. Então eu posso procurar de baixo para cima. Eu posso mandar ele procurar uma pesquisa binária por ordem crescente ou ordem decrescente, mesmo que a lista esteja desorganizada, ok? Então eu tenho essas possibilidades. Eu vou pedir aqui para ele procurar do primeiro ao último. Lembrando que esses dois últimos argumentos, que eu coloquei o exato e esse para ele procurar do primeiro ao último, não são obrigatórios, porque ele já faz isso automaticamente por padrão, né? Fechei o meu parênteses, olha lá, e Enter. Observe que ele já trouxe para mim o percentual correspondente. Então, como a seção aqui desse primeiro produto, ele é o arroz, então ele tem o arroz, então ele já mostrou para mim que eu tenho a mercearia, que é 1%, tá? Então o produto arroz é da seção de mercearia, o desconto é 1%. Ah, posso copiar essa fórmula para os demais? Pode, porém, como aqui na nossa fórmula, ó, eu abri ela, nós estamos usando dois intervalos, que é a coluna de seção, a coluna das seções e a coluna das porcentagens, eu até posso arrastar, posso copiar, só que para isso eu preciso travar, eu preciso fixar a minha célula. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui, ó, a minha coluna, o meu intervalo, ó, dentro da fórmula, né? Clica duas vezes para abrir, seleciona aqui o intervalo, ó, do L8 até o L13, que foi o que eu usei no exemplo. Pressiona a tecla F4. F4,
Olha lá, ele vai colocar os cifrões, ele travou. Seleciono o K8 e o K13 também e pressiono F4 para travar. Travei a célula, fixei ela. O C4 eu não vou fixar porque ele é a seção e a seção ela muda para cada produto. Feito isso, pressiono Enter, olha lá. Clico nesta célula e posso vir na alça de preenchimento e copiar para os demais, ó. Copiei e pronto, eu já tenho aqui o meu desconto, né? Para todos os produtos de acordo com a seção correspondente. O valor final agora eu faço igual o total menos o cálculo do desconto, que seria o quê? 1% do meu total. Então, o meu percentual vezes o total. Porque aí ele vai calcular 1% do total e vai subtrair, ok? Então, Enter, olha lá. E aí ele já calculou aqui o meu valor final, ok? E agora, para a gente poder finalizar, vou mostrar uma última dica da utilização do PROC-X, onde ele nos ajuda na hora de fazer procuras na horizontal, na vertical e horizontal. Que aí, nas versões anteriores, a gente até utilizava as funções índice e corresp junto, o PROC-V com o corresp, né, PROC-H com o corresp. Só que agora a gente pode utilizar o PROC-X de forma aninhada. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vou vir aqui na planilha 3. Observe que eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu apagar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero localizar o faturamento de um vendedor para um trimestre específico, ó. Então aqui eu vou ter que fazer duas procuras. Eu vou ter que procurar o vendedor na vertical e o trimestre na horizontal. Então eu teria que, se eu fosse fazer usando o PROC-V, eu usaria o PROC-V com a função corresp aninhada. Usando o PROC-X, isso acaba sendo mais simples, mais prático. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, igual PROC-X, pesquisa valor. Eu vou dizer qual é o primeiro que eu vou pesquisar. Vou começar pelo vendedor, porque aí eu faço na vertical. Não importa a ordem, tá? Poderia começar pelo trimestre, só que aí na hora de informar os argumentos é que eu tenho que observar o que eu vou estar selecionando. Aqui eu vou começar pelo vendedor. Então, eu quero localizar a Laura, ponto e vírgula. Aí ele vai pedir pesquisa matriz. Ele vai pesquisar esse nome que eu digitei aonde? Na coluna de nomes. Então eu vou pegar aqui, ó, do A5 até o A13, ponto e vírgula. Se eu quisesse retornar o valor de um trimestre específico, eu poderia vir aqui, ó, selecionar o primeiro trimestre e pronto. Só que ele só vai pegar sempre do primeiro trimestre, porque foi a matriz de retorno que eu informei aqui. Nesse caso, como eu quero que ele informe o valor da Laura para um trimestre específico, o que eu vou fazer? Nesse momento que ele pede a matriz de retorno, eu vou dar a matriz de retorno, que seria uma outra pesquisa, porque aí ele vai procurar agora o trimestre. Então eu vou por aqui, PROC-X novamente. Aí ele tem pesquisa valor, eu vou pesquisar quem? O primeiro trimestre, ponto e vírgula. Aonde que ele tem que procurar esse primeiro trimestre? A minha pesquisa da matriz, ele vai pesquisar aqui, ó, na linha de trimestres, do B4 até o E4 no meu caso. Ponto e vírgula, aí sim, a matriz de retorno, o que eu quero que ele retorne, né? Se ele encontrar, eu quero que ele retorne o valor correspondente, que está onde? Pode estar em qualquer local aqui da minha tabela. Aí eu seleciono todos os valores. Por quê? Ele vai localizar a Laura, vai procurar o trimestre, localizou a Laura, localizou o trimestre, ele traz o valor que está na interseção dessa procura. Aí eu fechei, ó lá. Aí se quiser, né, eu volto ali, eu posso pôr um ponto e vírgula, se não encontrado, eu posso informar alguma coisa, né? Posso colocar aqui, por exemplo, escrever, vou escrever a palavra erro, tá? Erro. Ó lá, fechei, ó lá, e Enter. Ó lá, observe que ele localizou. Então a Laura, no primeiro trimestre, faturou 26.474. Aí eu vou conferir lá, ó. A Laura tá aqui, o primeiro trimestre tá aqui. Então a Laura, no primeiro trimestre, faturou 26.474
R$1,84, ok? Se eu trocar aqui o vendedor, ó, vou pôr aqui a Ana, ó. Ana, ó lá, a Ana no primeiro trimestre faturou 13 mil, ó lá. A Ana no primeiro trimestre, 13 mil. Aí eu vou colocar lá, Janete, ó lá, Janete no primeiro trimestre, 21 mil. Se eu trocar aqui o trimestre, terceiro trimestre, ó lá, 91 mil. Então, Janete no terceiro trimestre, 91 mil, ó. Então, veja que ele está fazendo a procura vertical e horizontal. Eu usei dois PROC-X dentro da minha fórmula, né? O primeiro PROC-X procura na vertical, o segundo na horizontal e retorna o valor correspondente. Caso eu coloque aqui algum nome que não existe, né? Olha lá, aí ele me dá a informação de erro, que foi o que eu pedi, caso ele não localize a informação, tudo bem? Então, vocês podem ver, né, que ele faz a procura, né, tanto na vertical quanto na horizontal, e a gente também pode utilizar as duas funções, usar dois PROC-X alinhados, um dentro do outro, para fazer a procura por dois ou mais, por um ou mais critérios, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa função. Deixem a dica de vocês, sugestões, comentários, dúvidas, né? Coloquem aí para nós. Se inscrevam em nosso canal, cliquem aí no curtir, nos ajudem, né, a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima!